Meus queridos, que bênção poder estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Sabe, quando a gente chega nessa idade, parece que tudo que a gente viveu foi ontem mesmo. Meu nome é Maria das Flores Oliveira Santos, mas desde pequena todo mundo me chama de Flor. Tenho 78 anos bem vividos, nascida e criada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde o frio era de rachar os ossos, mas os corações das pessoas sempre foram quentinhos. Hoje eu moro numa chácara nos arredores de Porto Alegre, onde vivo desde que meu José e eu compramos este pedacinho de terra há quase 18 anos. Tenho meu cantinho com as minhas plantinhas, meus santos de devoção e as fotos dos meus filhos e netos espalhadas pela sala. Essa casa é simples, mas cabe muita alegria e muito amor aqui dentro, viu? Sempre digo que casa de avó tem que ser assim, cheirando a café fresco e bolo de fubá saindo do forno. No meu dia a dia, gosto de acordar cedinho com o cantar dos passarinhos. Faço meu café coado no pano, como minha mãe me ensinou. Depois cuido das minhas plantas. Tenho uma horta pequena nos fundos com chás de todo tipo. Vocês acreditam que até as vizinhas vêm aqui buscar minhas ervas quando os netinhos estão com dor de barriga ou gripe? Aprendi tudo com minha avó, que sabia o poder de cada folhinha. À tarde, quando o sol já não está tão forte, me sento na cadeira de balanço da varanda para fazer crochê. Comecei a fazer crochê aos 60 anos, sabiam? Nunca é tarde para aprender uma coisa nova. No começo, minhas mãos doíam e os pontos saíam todos tortos, mas a gente vai pegando o jeito. Hoje faço mantas, tapetes, roupinhas de bebê. Tudo isso eu vendo na feirinha da igreja aos domingos. É uma rendinha extra que ajuda nas despesas e ainda me mantém com a cabeça funcionando, porque ficar parada, meus filhos, é que faz a gente envelhecer mais rápido. Essa história do crochê começou depois que meu José partiu para o céu, faz 16 anos já. Fiquei tão perdida, tão sozinha. Foi minha comadre Aparecida que me trouxe umas linhas e agulhas e disse: Flor, ocupa essa cabeça e essas mãos, senão a tristeza toma conta. E não é que ela tinha razão. Cada pontinho que eu dava era como se eu estivesse reconstruindo um pedacinho do meu coração. E assim, devagarzinho, fui aprendendo a viver de novo. Estou gravando essas histórias aqui na minha cozinha, sentada na mesma mesa onde amasso meu pão toda semana. Pus uma toalha bonita que bordei, acendi uma velinha para Nossa Senhora e trouxe um cafezinho para nós. É como se vocês estivessem aqui comigo, nessa cozinha com cheirinho de canela e cravo, ouvindo o tic-tac do relógio antigo que era da minha mãe. Antes de começar a contar mais da minha vida, queria pedir um favorzinho de coração. Se essa história tocar seu coração, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque assim outras pessoas podem ouvir também, e quem sabe se confortar um pouquinho. A vida nem sempre é fácil, mas quando a gente compartilha nossas dores e alegrias, o caminho fica menos pesado de trilhar. Como minha avó dizia, tristeza compartilhada é metade da tristeza, alegria compartilhada é alegria em dobro. Também comente como era a sua relação com sua mãe. Vou ler todos nos comentários deste vídeo. Não esquece de botar em qual cidade você mora também. Então, meus queridos, vou começar contando sobre minha infância, lá pelos anos 40, quando o mundo era tão diferente. Não tinha essa modernidade toda, nem celular, nem televisão colorida. A gente brincava na rua, tomava banho de chuva, comia fruta do pé. Mas também tinha coisas que machucavam a alma, coisas que só hoje, com essa idade toda, consigo entender e contar. Vocês já ouviram falar que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é. Na minha vida foi assim. Tive momentos muito difíceis, que vocês vão conhecer nos próximos vídeos, mas o Senhor sempre colocou um anjo no meu caminho quando eu mais precisava. E hoje, olhando para trás, vejo que cada cicatriz me ensinou alguma coisa. Cada lágrima regou a pessoa forte que me tornei. Vamos juntos nessa viagem pelo tempo? Prometo contar tudo com sinceridade, mesmo as partes difíceis, porque acredito que nossas histórias podem ajudar outras pessoas a encontrarem força para seguir em frente. Como diz aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas aqui, cada pontinho dessa história é verdadeiro como as rugas no meu rosto e o amor no meu coração. Meus queridos, como prometi, vou contar um pouquinho da minha infância. Nasci num dia de primavera,
em 1947, quando as flores de maio estavam todas abertas no quintal da casa dos meus pais. Por isso ganhei esse nome, Flor. Minha mãe, Dona Ivone, costumava dizer que eu vinha ao mundo com pressa, antes mesmo da parteira chegar. Talvez já fosse um sinal de que eu tinha urgência de viver. Nossa casa era simples, de madeira, com assoalho que rangia quando a gente pisava. Tínhamos um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo no inverno, deixando a cozinha quentinha, com cheiro de fumaça e comida boa. Era lá que a família toda se reunia. A casa ficava num bairro afastado de Caxias, onde as ruas ainda eram de terra e as casas tinham muito espaço entre uma e outra. Meu pai eu nunca conheci. Minha mãe dizia que ele tinha ido trabalhar longe, mas com o tempo entendi que ele simplesmente foi embora quando soube da gravidez. Cresci sonhando com um homem de chapéu que um dia voltaria para nos buscar. Fazia desenhos dele, inventava histórias sobre onde estaria. Era meu segredinho guardado debaixo do travesseiro. Até hoje, quando vejo um homem idoso de chapéu na rua, meu coração dá um pulinho, como se ainda esperasse por ele. A falta do meu pai fez com que minha mãe tivesse que trabalhar dobrado. Ela lavava roupa para fora, fazia faxina nas casas grandes do centro e ainda costurava à noite, à luz de lamparina. Suas mãos eram ásperas e rachadas do trabalho pesado, mas eram as mãos mais carinhosas que já senti no meu rosto. Lembro dela cantarolando enquanto passava roupa, mesmo cansada. Um dia a gente melhora, Florzinha, ela sempre dizia. Com 6 anos, comecei a ir para a escolinha. Era longe, eu caminhava quase 1 hora por dia, atravessando um campinho e passando por uma pontezinha de madeira sobre o riacho. No inverno, meus pés ficavam tão gelados dentro dos sapatos remendados que mal sentia meus dedos. Mas eu adorava estudar, aprender as letras, os números. A professora, Dona Matilde, dizia que eu era esperta como uma raposa, que tinha futuro. Aquelas palavras eram como um tesouro para mim. Aos 8 anos, nossa vida mudou. Minha mãe conheceu o seu Antônio, que veio morar conosco. Ele trabalhava na fábrica de tecidos e trazia um dinheirinho mais certo para casa. No começo, foi bom. Ele trazia balas para mim às sextas-feiras, e minha mãe sorria mais. Sua presença fazia a casa parecer mais protegida, mais completa. Mas o tempo foi passando e as coisas foram mudando, como água de rio que vai ficando turva. Seu Antônio tinha um irmão, o tio Geraldo, que começou a frequentar nossa casa. Era um homem calado, de olhos miúdos que pareciam examinar tudo. Ele trazia presentes para mim. Uma boneca de pano, fitas para o cabelo, balas coloridas. Aos poucos, foi se aproximando. Primeiro, eram só elogios. Que menina bonita você está ficando, Florzinha. Depois vieram os toques nos meus cabelos, nos meus ombros. As visitas dele sempre me deixavam com um nó na garganta, um peso no peito que eu não sabia explicar. Quando ele chegava, eu corria para o quintal para brincar com minha amiga Zezé, filha da vizinha. Ou me escondia no meu cantinho secreto, atrás da goiabeira, onde eu tinha uma caixinha enterrada com meus tesouros, conchinhas, pedrinhas coloridas, santinhos de papel. Um dia, estava sozinha em casa fazendo minha lição. Minha mãe tinha ido entregar umas costuras e tio Geraldo apareceu de surpresa. Ele trancou a porta e... Bem, há coisas que são difíceis de contar, mesmo depois de tantos anos. Deus sabe o que aconteceu naquela tarde. O céu escureceu de repente, como se até as nuvens quisessem esconder aquilo. Meu corpo era pequeno demais para aguentar tanta dor. Minha alma era inocente demais para entender aquele tipo de maldade. Quando minha mãe voltou, eu estava encolhida embaixo da cama, tremendo como vara verde. Contei para ela, entre soluços, o que tinha acontecido. Achei que ela me abraçaria, que me protegeria, que faria justiça. Mas seus olhos se encheram de uma raiva que nunca tinha visto antes. Você deve ter provocado, ela disse, com a voz fria. Menina sem vergonha, querendo aparecer. Se você contar isso para alguém, vão te levar para um colégio interno longe de mim. Foi como se um pedaço de mim tivesse morrido naquele dia. Não só pelo que tinha acontecido, mas pela traição de quem deveria me proteger. Na escola, meu rendimento caiu. Ficava distraída, olhando pela janela,
sonhando em fugir para bem longe. A professora chamou minha mãe, preocupada. Ela parece que está em outro mundo, disse Dona Matilde. Minha mãe respondeu que eu estava com preguiça, relaxada com os estudos, que precisava de disciplina. Em casa, as coisas pioraram. Sempre que o tio Geraldo visitava, minha mãe arranjava um jeito de me deixar sozinha com ele. Vai mostrar seu caderno novo para o tio, ela dizia, e me empurrava para o quarto, fechando a porta. Aqueles momentos eram como se o mundo inteiro tivesse parado de girar, como se o ar tivesse acabado. Eu me transportava para outro lugar na minha mente. Imaginava que estava voando como um passarinho, livre, longe dali. Aos 11 anos, eu já não era mais aquela menina alegre e sonhadora. Tinha aprendido a me esconder dentro de mim mesma, a não confiar em ninguém. Nas noites de tempestade, quando os relâmpagos cortavam o céu, eu rezava baixinho pedindo que um raio caísse na nossa casa e acabasse com tudo aquilo. Ou então, em momentos mais desesperados, pensava em simplesmente sair andando pela estrada, sem olhar para trás. Foi nessa época que conheci Dona Zulmira, uma senhora que vendia ervas na feira. Ela percebeu meu olhar triste, meus ombros caídos com o peso que carregava. Um dia me chamou para perto da sua barraca. "Menina", ela disse com uma voz mansa, "você carrega muita dor para alguém tão pequena." E me deu um raminho de arruda para colocar atrás da orelha. "Para proteção", explicou. Foi a primeira vez que alguém enxergou minha dor sem que eu precisasse dizer uma palavra. Dona Zulmira me ensinou sobre as plantas, sobre seus poderes de cura. Quando podia, eu escapava para ajudá-la na feira. Ela me contava histórias de mulheres fortes, que tinham passado por provações e saído mais fortes. "A vida às vezes nos quebra em 1000 pedaços", ela dizia. "Mas depois a gente se recompõe, como um mosaico. Diferente, mas ainda mais bonito por causa das rachaduras." Aquelas tardes com Dona Zulmira eram como gotas de água no deserto da minha infância. Ela me deu algo que eu nunca tinha tido: esperança. Esperança de que um dia eu poderia sair daquela situação, de que a vida poderia ser diferente. "Guarda isso no coração, menina", ela me disse um dia. "Nenhuma noite é longa demais para que o sol não volte a nascer." E assim foi minha infância, meus queridos. Entre sombras e algumas luzes, entre o peso da inocência roubada e pequenos momentos de beleza que me mantiveram viva. Como as flores que nascem em terrenos difíceis, encontrei jeitos de crescer mesmo onde parecia impossível. Mas a jornada ainda estava só começando e muitos desafios ainda viriam pela frente. O importante é que hoje, olhando para trás, vejo que aquela menininha conseguiu sobreviver. E isso por si só já é uma vitória que celebro todos os dias quando acordo. No próxima parte, vou contar como foi minha adolescência, os sonhos que cultivava escondido e como um encontro inesperado mudou o rumo da minha história. Continuando nossa conversa, meus queridos, agora vou contar sobre minha adolescência. Esses anos que, para muitos, são de descobertas bonitas, para mim foram tempos de sobrevivência e de guardar sonhos em segredo, como quem guarda sementes esperando a estação certa para plantar. Aos 13 anos, meu corpo começou a mudar, e isso só piorou minha situação em casa. Minha mãe me olhava com desconfiança, como se eu estivesse fazendo algo errado só por crescer. "Está querendo chamar atenção com esse corpo, né?" ela dizia quando eu usava qualquer roupa que não fosse larga demais. Então passei a me esconder dentro de roupas grandes, a andar curvada, tentando ocupar menos espaço no mundo. O tio Geraldo continuava aparecendo e a situação continuava a mesma. Mas agora eu tinha desenvolvido técnicas para lidar com aquilo. Aprendera a sair do meu corpo, a me transportar para longe durante aqueles momentos. Na minha cabeça, eu imaginava estar numa praia que tinha visto em uma revista, com ondas azuis e areia branca. Ou então no campo, correndo entre flores coloridas. Era meu jeito de sobreviver. Na escola, eu me refugiava nos estudos. Os livros se tornaram meus melhores amigos, minha forma de escapar daquela realidade. A biblioteca era meu santuário. A bibliotecária, Dona Cecília, sempre guardava os livros novos para mim. "Essa menina devora livros", ela dizia com orgulho para as outras professoras.
Pouco sabiam elas que cada página virada era um minuto em que eu podia viver outra vida, ser outra pessoa. Foi por essa época que escrevi meu primeiro poema. Era simples, sobre um pássaro que sonhava em voar para além da montanha. Dona Cecília leu e seus olhos brilharam. "Você tem um dom com as palavras, Flor", ela disse. Aquele elogio ficou guardado no meu coração como um tesouro precioso. Aos 15 anos, comecei a trabalhar depois da escola, numa padaria do centro. Acordava às 5 da manhã, ajudava a limpar e arrumar as vitrines antes de ir para a aula. À tarde, voltava para atender o balcão até o anoitecer. Era cansativo, mas cada moedinha que ganhava era guardada dentro de uma lata de biscoitos, escondida embaixo de uma tábua solta do meu quarto. Aquele dinheiro representava minha liberdade futura. A dona da padaria, Dona Cida, era uma portuguesa de voz forte e coração maior ainda. Ela percebeu minha situação sem que eu precisasse dizer uma palavra. "Menina, você não anda se alimentando direito", comentou um dia, e a partir daí, sempre separava um pacote com pães e bolos para eu levar para casa. Às vezes, quando eu chegava muito abatida, me sentava na cozinha dos fundos e me servia um chocolate quente. "Bebe isso que adoça a vida", dizia com seu sotaque carregado. Foi Dona Cida quem me incentivou a continuar estudando. "O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, menina. É seu passaporte para uma vida melhor." E eu me agarrei a essas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Em casa, as coisas seguiam difíceis. Seu Antônio, o marido da minha mãe, começou a beber mais do que o normal. Chegava tarde, cheirando a cachaça e com o humor azedo. Qualquer coisa era motivo para gritar, para quebrar coisas. Minha mãe, que já era dura comigo, ficou ainda mais amarga. Era como se ela tivesse desistido da vida, desistido de ser feliz. Aos 16 anos, passei por um momento que quase acabou comigo. Depois de um dos episódios com o tio Geraldo, descobri que estava grávida. Meu mundo desabou. Não tinha com quem conversar, não sabia o que fazer. O desespero tomou conta de mim. Pensei em fugir, pensei em acabar com tudo. Cheguei a ir até a ponte sobre o rio, numa noite de chuva forte. Fiquei lá, olhando para a água escura correndo embaixo, sentindo a chuva se misturar com minhas lágrimas. Foi quando ouvi uma voz. "Moça, o que está fazendo aí com essa chuva toda?" Era um senhor de idade, com um guarda-chuva velho. Não sei porquê, mas comecei a chorar ainda mais e contei tudo para ele, um completo estranho. Ele me escutou sem julgar. Depois me levou até a igreja próxima. Era o sacristão, seu Manuel. "Deus não abandona ninguém, minha filha, e onde há vida, há esperança", ele disse. Seu Manuel me apresentou a irmã Conceição, uma freira enfermeira que cuidava dos doentes no bairro pobre. Ela me levou para uma casa de apoio mantida pela igreja, onde fiquei por algumas semanas. Lá, infelizmente, acabei perdendo o bebê. Meu corpo jovem e fraco, somado ao estresse e às condições, não aguentou. Senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. Irmã Conceição segurou minha mão durante todo o processo. "Esse anjinho vai olhar por você do céu", ela sussurrou enquanto eu chorava. Quando voltei para casa, disse à minha mãe que tinha estado doente e fiquei na casa de uma amiga da escola. Ela fingiu acreditar, talvez por comodidade, talvez por não querer encarar a verdade. Mas algo havia mudado dentro de mim. Aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, acendeu uma chama de determinação. Percebi que precisava lutar pela minha vida, que ninguém faria isso por mim. Comecei a planejar minha saída daquela casa. Trabalhava mais horas na padaria, guardava cada centavo. Dona Cida, percebendo minha dedicação, me deu um aumento. "Você vale ouro, menina", dizia. Nas horas vagas, costurava pequenos trabalhos que irmã Conceição me arranjava. Almofadas, toalhinhas, consertos de roupas. Aos 17 anos, minha vida deu uma guinada inesperada. Um rapaz começou a frequentar a padaria todas as manhãs. Era alto, de sorriso tímido, sempre educado. Se chamava José. Ele trabalhava na oficina mecânica do outro lado da rua e vinha tomar café antes de começar o expediente. No começo, mal trocávamos palavras. Ele pedia
Um café com leite e um pão com manteiga, e eu servia em silêncio. Com o tempo, José começou a puxar conversa. Perguntava sobre o tempo, sobre os doces da vitrine, sobre como tinha sido meu dia. Era estranho para mim ter alguém interessado na minha vida, em como eu me sentia. Fui me abrindo aos poucos, como uma flor que demora a desabrochar depois de um longo inverno. Um dia, José me convidou para ir ao cinema no domingo. Fiquei tão surpresa que derrubei a bandeja com xícaras. Dona Cida riu da cena. Vai, menina, a vida é para ser vivida. Ela me incentivou enquanto me ajudava a juntar os cacos. Inventei uma desculpa em casa, dizendo que ia ajudar na quermesse da igreja. Era a primeira vez que fazia algo só para mim, algo que me dava alegria. No cinema, assistimos a um filme romântico. José não tentou nada, apenas segurou minha mão no escuro da sala. Um gesto simples, mas que para mim significava respeito, carinho, coisas que eu nunca tinha experimentado com um homem. Depois do cinema, caminhamos pela praça. José me contou sobre seus sonhos de ter a própria oficina um dia, de construir uma família. Falou da sua infância no interior, dos pais trabalhadores, dos irmãos mais novos. Era um mundo tão diferente do meu, tão cheio de normalidade e afeto. Quando me deixou em casa, José disse algo que mudou minha vida. Flor, você merece coisas boas. Nunca se esqueça disso. Foi a primeira vez que alguém me disse que eu merecia bondade, que merecia ser feliz. Chorei a noite toda depois disso, mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de quem começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Nas semanas seguintes, José e eu nos encontramos mais vezes. Ele era paciente, respeitoso, nunca me pressionava. Aos poucos, fui confiando nele o suficiente para contar alguns pedaços da minha história. Não tudo. Havia feridas profundas demais para serem expostas, mas o suficiente para que ele entendesse por que eu era tão cautelosa, tão assustada às vezes. Em vez de se afastar, José se aproximou mais. Quero te proteger, Flor. Quero te mostrar que nem todos os homens são assim. E foi exatamente isso que ele fez, dia após dia, gesto após gesto. Quando completei 17 anos e meio, José me fez um pedido que parecia loucura. Vem comigo para Porto Alegre. Tenho um primo que vai abrir uma oficina lá e me convidou para trabalhar com ele. Podemos começar uma vida nova, longe daqui. Meu coração disparou. Era assustador, mas ao mesmo tempo, era exatamente o que eu mais queria no mundo. Recomeçar, respirar novos ares, deixar para trás todo aquele sofrimento. Pensei nos riscos, claro. Mal conhecia José direito, e Porto Alegre era uma cidade grande, intimidadora para alguém como eu. Mas então pensei na alternativa, continuar naquela casa, com aquela vida que estava me destruindo aos poucos. Não era realmente uma escolha difícil. Contei meus planos para a Dona Cida e para a irmã Conceição. As duas ficaram preocupadas, mas entenderam. Às vezes é preciso coragem para buscar a felicidade, disse a freira, me dando uma pequena medalha de Nossa Senhora. Ela vai te proteger. Na véspera da partida, arrumei minha pequena mala com as poucas roupas que tinha, meus cadernos de poesia, a lata com o dinheiro que juntei e uma foto antiga da minha avó, a única pessoa da família que tinha me amado de verdade. Deixei um bilhete simples para minha mãe. Fui buscar meu caminho. Um dia, talvez, você entenda. E assim, numa madrugada fria de maio, peguei o ônibus para Porto Alegre ao lado de José. Enquanto a cidade que conhecia ficava para trás, olhei pela janela e vi o sol nascendo no horizonte. Era como se o céu estivesse me dizendo que, finalmente, um novo dia estava começando na minha vida. Ali, naquele ônibus sacolejante, com 17 anos e meio e o coração cheio de medo e esperança, eu não sabia o que o futuro me reservava. Só sabia que, pela primeira vez, estava tomando as rédeas da minha própria história. E isso, meus queridos, já era uma vitória e tanto para aquela menina que um dia sonhou em ser livre como os pássaros. A chegada em Porto Alegre foi um choque para mim. Nunca tinha visto tantos prédios, tantos carros, tantas pessoas andando apressadas. Era 1965 e a cidade estava crescendo, se modernizando. Tinha um ritmo completamente diferente do que eu conhecia. No começo me sentia perdida, como um peixinho fora d'água.
José e eu fomos morar numa pensão simples no bairro Navegantes. Era um quarto pequeno, com uma cama, um armário velho e uma mesinha. O banheiro era compartilhado com outros moradores. Para uma menina criada no interior, aquilo era quase um insulto à privacidade. Mas eu estava tão feliz por estar longe do meu passado que até achava graça nas dificuldades. Logo nos primeiros dias, José começou a trabalhar na oficina do primo. Eu passei a procurar emprego. Foi mais difícil do que imaginei. Tem experiência em quê? Perguntavam. E o que eu podia dizer? Que sabia atender balcão de padaria? Que tinha aprendido a costurar com uma freira? Não parecia muito impressionante. Depois de muitas portas fechadas, consegui um trabalho numa confecção de roupas. O salário era pouco, as condições eram duras, mas era um começo. Passava o dia inteiro curvada sobre a máquina de costura, com os dedos cheios de picadas de agulha e as costas doendo. Mas sabe o que é curioso? Eu me sentia feliz, porque era a minha escolha estar ali. Porque cada centavo que ganhava era fruto do meu esforço honesto. Aos 19 anos, José e eu nos casamos. Foi uma cerimônia simples na igreja do bairro, com poucos convidados, apenas os colegas de trabalho e alguns vizinhos da pensão que tinham se tornado amigos. Não convidei ninguém da minha família. Aquele capítulo estava fechado, ou pelo menos eu acreditava que sim. Com muito sacrifício, conseguimos alugar uma casinha nos arredores da cidade. Era pequena, precisando de reformas, mas era nossa. Pintamos as paredes, consertamos o telhado, plantamos flores no pequeno quintal. Cada melhoria era comemorada como uma grande vitória. À noite, sentados na varanda improvisada, fazíamos planos para o futuro. José falava em abrir a própria oficina um dia. Eu sonhava em voltar a estudar. Não foi fácil, meus queridos. O dinheiro era sempre curto, trabalhávamos de sol a sol. Tivemos momentos de dúvida, momentos em que o cansaço parecia maior que o sonho, mas tínhamos algo que ninguém podia tirar de nós. A certeza de que estávamos construindo algo bom, algo limpo, algo nosso. Aos 20 anos, descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e terror. Alegria por aquela nova vida, terror pelas lembranças do passado que ainda me assombravam. José percebeu meu medo e me abraçou por horas, prometendo que seria diferente, que nosso filho seria amado e protegido. A gravidez foi difícil. Tive que parar de trabalhar na confecção por causa dos produtos químicos dos tecidos. Comecei a fazer bolos e doces em casa para vender. José fazia horas extras na oficina. Dormíamos pouco, nos preocupávamos muito, mas seguíamos em frente, um dia de cada vez. Nosso primeiro filho, João, nasceu numa madrugada chuvosa de inverno. Foi um parto complicado, demorado. Quando finalmente o coloquei nos braços, chorei como nunca tinha chorado antes. Não era só a emoção de ser mãe, era o ciclo que se quebrava. Ali estava uma criança que seria amada, protegida, respeitada. Com João, eu sentia que estava redimindo de alguma forma aquele outro bebê que perdi, que estava curando a menina machucada que fui um dia. A maternidade me transformou. De repente, descobri uma força que não sabia que tinha. Por João, seria capaz de enfrentar o mundo inteiro. Acordava várias vezes durante a noite, amamentava, ninava, trocava fraldas e ainda assim encontrava energia para fazer meus doces, cuidar da casa, ser esposa. Quando João tinha 2 anos, consegui realizar um sonho. Voltei a estudar. Matriculei-me no curso noturno para completar o ginásio. José ficava com o menino enquanto eu ia para a escola. Sentada naquela carteira, aos 22 anos, entre adolescentes, me sentia estranha, deslocada. Mas a sede de conhecimento era maior que a vergonha. Os professores logo notaram minha dedicação. Eu devorava os livros, fazia todas as lições, participava das aulas. A professora de português, Dona Helena, ficou especialmente impressionada com minhas redações. Você tem um dom para contar histórias, Flor, ela dizia. E me emprestava livros do seu acervo pessoal. Foi Dona Helena quem me incentivou a escrever meu primeiro conto. Era a história de uma menina que plantava flores em lugares improváveis, rachaduras no asfalto, latas velhas, muros abandonados, as flores da esperança. Chamei. Quando li para a turma, todos ficaram em silêncio, depois aplaudiram.
Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente vista pelo que eu podia criar, não pelo que tinham feito comigo. Aos 23 anos, veio nossa segunda filha, Ana. Diferente do irmão, que era calmo e observador, Ana nasceu com pressa e barulho. Era agitada, curiosa, determinada. Puxou a mãe, dizia José com orgulho. Ver meus 2 filhos crescendo saudáveis, felizes, era a maior bênção que eu poderia pedir. Nessa época, comecei a vender meus doces para algumas lanchonetes do centro. Os bolos de fubá, as cocadas, os quindins faziam sucesso. Logo estava recebendo encomendas para festas, batizados, casamentos. Montei uma pequena cozinha nos fundos de casa, com um forno melhor, utensílios adequados. Era o começo do que, anos depois, se tornaria meu próprio negócio. Aos 24 anos, enfrentei um dos maiores desafios da minha vida adulta. Recebi uma carta da minha mãe. Alguém do meu passado tinha descoberto meu endereço e repassado para ela. A carta era breve, fria. Dizia que seu Antônio tinha morrido, que ela estava doente, sozinha. Não pedia perdão, não demonstrava arrependimento. Apenas informava que as coisas estavam difíceis. Fiquei dias sem dormir, sem saber o que fazer. José respeitou meu silêncio, minha confusão. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado, ele disse. Olhei para meus filhos, para a vida que tinha construído, e tomei a decisão mais difícil. Respondi à carta. Não prometi voltar. Não abri meu coração completamente. Apenas disse que estava bem, que tinha família, que lamentava por seu Antônio. E enviei um pouco de dinheiro, o que podia. Era o máximo que conseguia oferecer naquele momento. Nos meses seguintes, trocamos algumas cartas esporádicas. Eram superficiais, cautelosas. Mas era um começo, um pequeno fio conectando um passado doloroso a um presente em reconstrução. Eu ainda não estava pronta para perdoar completamente. Talvez nunca estivesse, mas estava aprendendo que o perdão não é tanto pelo outro, mas por nós mesmos. Aos 25 anos, completei o ginásio com notas excelentes. A formatura foi um dos dias mais felizes da minha vida. José estava lá, com João e Ana, todos arrumados com suas melhores roupas. Quando chamaram meu nome para receber o diploma, ouvi meu filho gritando: "É minha mãe! Minha mãe é estudada!" Aquele momento cristalizou tudo pelo que eu tinha lutado. O direito de ser respeitada, de ter orgulho de mim mesma, de mostrar para meus filhos que podemos superar qualquer obstáculo com determinação e honestidade. A jovem que um dia fugiu de casa com medo e esperança, agora era uma mulher, mãe, esposa, estudante, trabalhadora. Tinha cicatrizes, sim, algumas visíveis, outras escondidas no fundo da alma. Mas tinha também conquistas, pequenas e grandes vitórias diárias que iam reconstruindo minha confiança no mundo e nas pessoas. E acima de tudo, meus queridos, eu tinha aprendido a mais valiosa das lições, que somos muito mais do que aquilo que fizeram conosco. Somos aquilo que escolhemos ser a cada novo amanhecer, a cada decisão, a cada ato de coragem. Meus queridos, quando a gente chega aos 26 anos, já não é mais aquela jovenzinha sonhadora, mas também não é ainda uma senhora experiente. É um tempo de construção, de alicerces, de fazer escolhas que vão definir o resto da vida. E foi assim comigo. Com o dinheiro das encomendas de doces crescendo, consegui alugar um espacinho no mercado público de Porto Alegre. Era uma banquinha pequena, mal cabia eu e minha ajudante, a Marlene, mas era meu primeiro negócio de verdade. Chamei de Doces da Flor e pintei a plaquinha com flores coloridas ao redor. Acordava às 4 da madrugada para preparar tudo fresco: quindins, bolos de fubá, cocadas, pudins, doces de abóbora com coco. A fila que se formava na hora do almoço me deixava com o coração quentinho de orgulho. José, meu marido, também prosperava. Depois de anos trabalhando na oficina do primo, conseguiu juntar o suficiente para abrir sua própria mecânica. Era um galpão simples na entrada do bairro, com ferramentas básicas, mas os clientes logo começaram a aparecer porque sabiam que ali encontrariam serviço honesto, preço justo. Nossos filhos cresciam fortes e espertos. João, tão quietinho e observador, sempre com um livro na mão.
Ana, um furacãozinho de energia, subindo em árvores, trazendo para casa bichinhos de rua, fazendo 1000 perguntas. Tentei ser para eles a mãe que nunca tive. Presente, carinhosa, firme quando precisava, mas sempre respeitando quem eles eram. Aos 30 anos, enfrentamos nossa primeira grande crise. José sofreu um acidente na oficina. Um carro caiu do elevador hidráulico e por pouco não o esmagou. Ficou com a perna gravemente ferida, precisou fazer 3 cirurgias e ficou meses sem poder trabalhar. Foi um tempo de aperto, de noites em claro preocupada com as contas, com o futuro. Mas sabe o que é engraçado na vida? Às vezes, os momentos mais difíceis trazem oportunidades que a gente nem imaginava. Com José em casa se recuperando, ele começou a me ajudar com a contabilidade dos doces da Flor. Tinha um jeito com números que eu não tinha. Logo, estávamos reorganizando tudo, planejando melhor, pensando em crescer. Foi aí que surgiu a chance de comprar uma casinha bem pertinho do mercado. Era antiga, precisando de reforma, mas tinha um espaço perfeito para montar uma cozinha profissional. Juntamos todas as nossas economias, fizemos um empréstimo no banco, minha primeira vez assinando papéis tão importantes, e demos o grande salto. Os primeiros meses foram de muito trabalho. José, ainda mancando por causa do acidente, comandava a reforma enquanto eu mantinha a banquinha funcionando. Os meninos ajudavam como podiam depois da escola. João organizando as receitas num caderno caprichado, Ana encantando os clientes com seu jeito falante. Era uma luta diária, mas estávamos juntos nela. Quando finalmente inauguramos a confeitaria Flor, eu tinha 32 anos. Não era grande coisa, algumas mesinhas, uma vitrine refrigerada, a cozinha nos fundos, mas para mim era um palácio. Colocamos uma toalha de renda em cada mesa, flores frescas num vasinho, e o aroma dos doces saindo do forno atraía as pessoas que passavam na rua. Logo precisei contratar mais ajudantes. As senhoras do bairro, muitas delas sozinhas depois que os filhos cresceram, encontraram na minha cozinha um lugar para compartilhar suas receitas de família, suas histórias, suas risadas. Dona Jurema com seus sequilhos que derretiam na boca. Dona Olga com a cuca de banana que aprendeu com a avó alemã. Dona Iracema com os pudins de leite cremosos. Era mais que um negócio, era uma comunidade. Aos 35 anos, recebi a notícia de que minha mãe estava muito doente, câncer, em estado avançado. Fiquei dividida entre o ressentimento que ainda carregava e o dever de filha. José, sempre meu porto seguro, disse: Flor, não vá por ela. Vá por você, para fazer as pazes com seu passado. A viagem de volta a Caxias do Sul foi como voltar no tempo. A cidade tinha mudado, crescido, mas as memórias estavam em cada esquina. A casa da minha infância parecia menor, mais triste, e minha mãe mal reconhecia aquela senhora magra, amarelada, encolhida na cama. Não houve grandes reconciliações dramáticas, meus queridos. A vida não é como nas novelas. Houve silêncios desconfortáveis, algumas lágrimas contidas, pequenos gestos de cuidado. Fiquei uma semana, arrumei a casa, cozinhei, contratei uma senhora para cuidar dela e deixei dinheiro para os remédios. Antes de partir, ela segurou minha mão com força surpreendente e disse: Você ficou forte, diferente de mim. Foi o mais próximo de um reconhecimento que jamais recebi dela. 3 meses depois, recebi a notícia do seu falecimento. Chorei, sim, mas não tanto pela mãe que tive, mas pela mãe que poderia ter tido, pela relação que nunca floresceu. O luto é assim às vezes. Choramos pelo que não vivemos, tanto quanto pelo que perdemos. A vida seguiu seu curso. A confeitaria prosperava, agora com uma clientela fiel, incluindo encomendas para festas importantes da cidade. João, aos 16 anos, mostrava interesse em seguir carreira acadêmica. Queria ser professor, dizia com os olhos brilhando. Ana, com 14, tinha o dom para as artes, desenhava tudo o que via, sonhava em trabalhar com criação. Aos 40 anos, vivia uma das maiores alegrias. João passou no vestibular para a História na Universidade Federal. Foi o primeiro da família a entrar numa faculdade. No dia da matrícula, quando caminhamos juntos pelos corredores daquele prédio imponente,
Lembrei da menina que fui, que sonhava com livros e conhecimento, e senti que, de alguma forma, estava realizando esse sonho através do meu filho. Mas a vida tem seus altos e baixos, não é mesmo? Aos 42 anos, enfrentei um problema de saúde que me assustou muito. Comecei a sentir dores no peito, falta de ar. Os médicos descobriram um problema no coração. Não era grave, mas precisaria de cuidados pelo resto da vida. Medicação, exames regulares, mudanças na alimentação. Foi um momento de reflexão profunda. Percebi que estava trabalhando demais, carregando preocupações demais, querendo controlar tudo. José me disse com aquela sabedoria simples que sempre teve: a confeitaria é para servir a nossa vida, não o contrário. Decidi, então, dar um passo atrás, delegar mais, confiar mais nos outros. Contratei um gerente para a confeitaria, a Sueli, filha da dona Jurema, que tinha o mesmo dom para os doces e um tino comercial que eu admirava. Reduzi minhas horas na cozinha, passei a me dedicar mais à criação de novas receitas, a parte que realmente me dava prazer. Esse tempo mais livre me permitiu retomar os estudos. Aos 44 anos, me matriculei num curso de gastronomia. Eu, que aprendi tudo na prática, agora estudando técnicas, história da alimentação, combinações de sabores. Era a aluna mais velha da turma, mas também a mais entusiasmada. Aos 45 anos, nossa Ana nos surpreendeu. Estava grávida. Não era casada, o namorado não quis assumir a responsabilidade. Foi um choque inicial, confesso. Viemos de uma geração com outros valores, outros costumes. Mas olhei para minha filha, tão jovem e assustada como eu fui um dia, e soube exatamente o que não fazer. Em vez de julgamento, oferecemos apoio. Em vez de vergonha, celebramos a nova vida que viria. Meu primeiro neto, o Pedro, nasceu numa primavera como eu. Um menininho risonho, com os olhos curiosos da mãe. Ana mostrou uma força que me encheu de orgulho. Terminou seus estudos de design com o bebê no colo. Começou a trabalhar em casa como ilustradora freelancer, foi mãe e profissional com a mesma dedicação. Aos 48 anos, realizei outro sonho: publicar um livro de receitas. Doces Memórias, receitas que contam histórias. Reunia não só as receitas da confeitaria, mas as histórias por trás delas. O bolo de fubá da minha infância, o quindim que aprendi com Dona Zulmira, o pudim que fiz para celebrar o nascimento dos meus filhos. Era um jeito de preservar não só os sabores, mas os sentimentos, as lembranças. O lançamento do livro foi na própria confeitaria, com uma fila que dobrava o quarteirão. Pessoas que eu nem conhecia vinham me abraçar, contar como meus doces tinham feito parte de momentos importantes das suas vidas. Casamentos, batizados, formaturas. Percebi, então, que tinha construído mais que um negócio. Tinha criado um pedacinho de felicidade na vida de muita gente. Aos 50 anos, José e eu comemoramos bodas de prata, 25 anos de casamento. Fizemos uma festa simples no quintal de casa, com os filhos, o netinho, os amigos mais próximos. Olhei para aquele homem, agora com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas de expressão ao redor dos olhos, e senti o mesmo amor do primeiro dia, só que mais maduro, mais profundo. Naquela noite, sentados na varanda depois que todos foram embora, José pegou minha mão e perguntou: se pudesse voltar atrás, faria tudo igual? Pensei na menina assustada que fui, no caminho tortuoso que percorri, nas cicatrizes que carregava, mas também nas alegrias, nas conquistas, no amor que encontrei. Não mudaria nada, respondi com sinceridade, porque cada passo, mesmo os dolorosos, me trouxe até aqui, até você, até nossos filhos. E assim, meus queridos, cheguei à metade da minha jornada. Uma mulher de 50 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho, o corpo transformado pela maternidade, o coração cicatrizado pelas perdas, mas os olhos ainda brilhando de esperança. Porque a vida, por mais difícil que seja às vezes, sempre nos oferece uma nova chance de florescer, como meu nome, como as flores de maio que nascem mesmo depois do inverno mais rigoroso. Dizem que depois dos 50, a gente começa a colher o que plantou. E é verdade, meus queridos.
Foi um tempo de ver os frutos amadurecendo, de acompanhar o crescimento de novas gerações, mas também de enfrentar as perdas que inevitavelmente chegam com a idade. Aos 51 anos, a Confeitaria Flor já era uma referência na cidade. Tínhamos agora 2 unidades, a original, perto do mercado, e uma nova no shopping que tinha inaugurado na Zona Norte. Eu já não estava mais no dia a dia da operação, mas continuava criando novas receitas, treinando a equipe, mantendo o padrão de qualidade que era nossa marca registrada. João, meu filho mais velho, estava agora com 31 anos, professor universitário, casado com a Beatriz, uma médica dedicada que conheceu durante a faculdade. Ana, com 29, tinha seu próprio estúdio de design e criava ilustrações para livros infantis, além de cuidar do Pedro, que já estava com 5 anos e era a alegria dos meus dias. Foi nessa época que comecei a sentir necessidade de retribuir um pouco do que a vida tinha me dado. Iniciei um projeto social na confeitaria. Cursos gratuitos de confeitaria para mulheres em situação vulnerável. Lembrava de como o conhecimento de fazer doces tinha sido minha tábua de salvação, e queria oferecer essa mesma oportunidade a outras mulheres que, como eu, precisavam de uma chance. O projeto Doce Recomeço começou pequeno, uma turma de 6 alunas, usando a cozinha da confeitaria nos dias de folga. Logo cresceu, ganhamos um espaço próprio doado por um cliente, conseguimos patrocínio de fornecedores. Ver aquelas mulheres, muitas delas com histórias tão duras quanto a minha, encontrando um novo propósito, uma fonte de renda, uma comunidade de apoio, era uma satisfação que nenhum sucesso comercial poderia igualar. Aos 54 anos, João e Beatriz me deram meu segundo neto. Miguel, um menino sereno como o pai. Com 2 netos, a vida ganhou uma nova dimensão. Pedro, agora com 8 anos, adorava brincar de ser o irmão mais velho de Miguel, mesmo sendo primo. Os 2 eram inseparáveis nos almoços de domingo. Aos 57 anos, recebi um diagnóstico que mudou minha perspectiva: câncer de mama. O médico foi gentil, mas direto. Seria um tratamento longo, difícil, sem garantias. Senti medo, claro, mas também uma determinação feroz de lutar. Não tinha chegado até ali, superado tantos obstáculos, para desistir agora. O tratamento foi como uma tempestade que devasta tudo. A cirurgia, a quimioterapia que levou meus cabelos e minha energia, a radioterapia que queimou minha pele. José estava ao meu lado em cada etapa, segurando minha mão nas noites de dor, lendo para mim quando meus olhos estavam cansados demais, me lembrando quem eu era quando eu mesma esquecia. Meus filhos foram pilares de força. João pesquisava novos tratamentos, conversava com os médicos, organizava meus remédios. Ana trouxe seu talento artístico para meu processo de cura. Pintava mandalas coloridas para eu visualizar a saúde voltando. Criou um diário ilustrado onde eu registrava pequenas vitórias diárias. Pedro, agora com 11 anos, vinha me visitar depois da escola e me contava as novidades. Me fazia rir com suas histórias de pré-adolescente. E o pequeno Miguel, com apenas 3 anos, trazia uma alegria pura com sua presença, seus desenhos desajeitados, seus abraços espontâneos. Foi um tempo de aprendizados profundos. Aprendi a aceitar ajuda, eu que sempre fui tão independente. Aprendi a valorizar cada amanhecer, cada pôr do sol, cada risada compartilhada. Aprendi que a força não está em fazer tudo sozinha, mas em permitir-se ser amparada quando necessário. Depois de 1 ano e meio de tratamento, veio a notícia que esperávamos: remissão completa. A doença tinha partido, levando com ela alguns quilos, todos os meus cabelos, que depois voltaram totalmente brancos, e aquela sensação de invulnerabilidade que temos quando a saúde está perfeita. Mas tinha deixado algo no lugar, uma gratidão mais profunda pela vida, uma consciência mais aguda de sua fragilidade e beleza. Aos 60 anos, tomei uma decisão importante: vender a Confeitaria Flor. Não foi fácil, era como entregar um filho para a criação. Mas a rede tinha crescido, agora com 4 lojas, e a administração exigia uma energia que eu já não tinha. Vendi para um grupo que prometeu manter a essência, as receitas originais, o nome.
Mantive apenas a primeira loja, a do mercado, mais como um museu vivo de memórias do que como negócio. Com o dinheiro da venda, José e eu compramos uma chácara nos arredores da cidade. Era um sonho antigo, ter um pedaço de terra, plantar nossas próprias frutas e verduras, acordar com o canto dos pássaros em vez da buzina dos carros. Reformamos a casa principal, construímos uma cozinha espaçosa, claro, e um galpão para José mexer com seus projetos de marcenaria, hobby que descobriu na aposentadoria. A chácara logo se tornou o ponto de encontro da família. Nos domingos, todos vinham almoçar, João e Beatriz com Miguel, Ana e seu novo companheiro com Pedro, que agora tinha 14 anos. A mesa grande no quintal, debaixo da parreira de uva, ficava rodeada de gerações, de risadas, de histórias sendo compartilhadas. Aos 62 anos, perdi meu José. Foi rápido, inesperado. Um infarto fulminante enquanto podava as árvores do pomar. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras. Num momento ele estava lá, rindo, vivo, e no seguinte, tinha partido. A dor foi como nada que já tivesse sentido. Diferente de todas as outras perdas, todos os outros desafios. Era como se metade de mim tivesse sido arrancada sem anestesia. Nos primeiros meses, acordava de madrugada procurando pelo calor dele na cama, pelo som da sua respiração. Falava com ele como se ainda estivesse ali, contando sobre meu dia, pedindo conselho. À noite, deitada no escuro, repassava nossa história juntos, desde a primeira xícara de café na padaria até o último beijo na testa antes dele sair para o quintal naquele dia fatal. Foi minha família que me salvou, mais uma vez. João e Beatriz se mudaram temporariamente para a chácara, para eu não ficar sozinha. Ana vinha todos os dias, me arrastava para pequenas caminhadas, insistia que eu comesse. Pedro e Miguel enchiam a casa com sua energia jovem, seu barulho, sua vida pulsante. Lentamente, muito lentamente, fui aprendendo a viver nesse novo normal, não a superar a perda. Nunca superamos verdadeiramente a partida de alguém que amamos tanto, mas a carregar a dor de um jeito que não me esmagasse, que me permitisse seguir caminhando. Retomei o projeto Doce Recomeço com nova energia. Agora, além das aulas de confeitaria, oferecíamos suporte emocional, orientação profissional, ajuda para montar pequenos negócios. Era uma forma de honrar a memória de José, que sempre apoiou o meu desejo de ajudar outras mulheres. Aos 65 anos, fui surpreendida por uma homenagem. A prefeitura decidiu me conceder o título de Cidadã Emérita de Porto Alegre, pelos serviços prestados à cidade através da confeitaria e do projeto social. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi rostos que tinham acompanhado diferentes fases da minha jornada. Clientes antigos da confeitaria, alunas do projeto social, fornecedores que se tornaram amigos e, claro, minha família. Quando me entregaram a placa comemorativa, pensei na menina de 17 anos que chegou a Porto Alegre assustada, sem nada além de uma pequena mala e muitos sonhos. Se alguém tivesse me dito, naquela época, que um dia eu estaria sendo homenageada naquele palco, teria achado impossível, uma fantasia. Mas a vida é assim, imprevisível, surpreendente, generosa às vezes, quando menos esperamos. No meu discurso, falei sobre recomeços, sobre como a vida nos dá segundas, terceiras, quantas chances forem necessárias para florescer, sobre como cada queda pode ser um novo começo, cada perda pode abrir espaço para algo novo nascer. Não mencionei explicitamente meu passado doloroso. Algumas feridas, mesmo cicatrizadas, são íntimas demais para serem expostas em público. Mas falei sobre resiliência, sobre transformar dor em propósito, sobre encontrar significado mesmo nas experiências mais difíceis. Terminei agradecendo a José, meu companheiro de jornada, que mesmo ausente fisicamente, continuava sendo minha estrela guia. Aos meus filhos, que me ensinaram que amar é um ato de coragem. Aos meus netos, que me mostravam todos os dias que a vida segue seu fluxo, sempre renovando, sempre surpreendendo. E assim, meus queridos, cheguei aos 65 anos. Não mais uma jovem, mas também não ainda uma idosa. Uma mulher na plenitude da maturidade, carregando marcas do tempo no corpo e na alma, mas também a sabedoria que só a experiência traz.
Uma mulher que aprendeu, acima de tudo, que nossa história não é definida pelos golpes que recebemos, mas pela força com que nos erguemos após cada queda. Como as flores de maio que me deram o nome, aprendi a florescer mesmo depois das geadas mais severas, a encontrar beleza mesmo nos terrenos mais áridos, a oferecer cor e perfume ao mundo mesmo quando o inverno parece não ter fim. E aqui estou eu agora, meus queridos, com meus 78 anos bem vividos, contando minha história para vocês. Como é estranho olhar para trás e ver todo o caminho percorrido, como um filme que passa diante dos olhos. Cada ruga no meu rosto conta uma história. As marcas de expressão ao redor dos olhos, de tantas risadas compartilhadas. As linhas na testa, de preocupações com os filhos, netos e agora bisnetos. Os vincos ao lado da boca, de tantas palavras ditas com amor. Depois dos 65 anos, a vida ganhou um ritmo diferente. Mais lento, talvez, mas nem por isso menos intenso. A chácara continua sendo meu refúgio, meu pedacinho de paraíso. Diminui um pouco o tamanho da horta. As costas já não são as mesmas, mas ainda cultivo minhas ervas, minhas flores, alguns pés de frutas. Acordo com o sol e me deito cedo, no ritmo natural do corpo e da natureza. A solidão depois da partida do José foi, aos poucos, se transformando em uma espécie de companhia silenciosa. Ainda converso com ele todas as noites, conto sobre meu dia, sobre as novidades da família. Às vezes, juro que sinto sua presença, como um perfume sutil no ar, um calor reconfortante. A fé me ajuda a acreditar que não estamos realmente separados, apenas em dimensões diferentes da existência. Aos 68 anos, recebi um convite inesperado que mudou completamente minha rotina. O padre Antônio, da paróquia do bairro, me procurou com um desafio. Dona Flor, precisamos da sua experiência para um novo projeto com as famílias da comunidade. Ele explicou que muitas famílias estavam passando por dificuldades, não só financeiras, mas também emocionais e relacionais. As crianças sem atenção, os pais sobrecarregados, os idosos esquecidos. Confesso que relutei no início. Padre, já estou velha para começar projetos novos, argumentei. Ele sorriu. Dona Flor, às vezes a sabedoria de uma vida inteira é exatamente o que precisamos para construir algo novo. E assim nasceu o Café com Histórias, um encontro semanal no salão paroquial. Não era só sobre confeitaria, embora sempre houvesse bolos e biscoitos que eu ensinava a fazer. Era sobre criar um espaço onde gerações diferentes pudessem se encontrar, trocar experiências, reaprender a conversar de verdade. O que começou com meia dúzia de pessoas, logo se transformou em um grupo diverso e vibrante. Tinha o seu Jerônimo, um senhor de 80 anos que contava histórias da guerra que ninguém sabia se eram verdade ou não. A dona Elisa, professora aposentada que trazia sempre um livro diferente para compartilhar. O jovem Carlos, que tinha perdido os pais e encontrou nos idosos do grupo uma família estendida. As crianças do orfanato local que vinham uma vez por mês e enchiam o salão de alegria. Esse projeto me ensinou algo valioso, que mesmo na terceira idade podemos ser não apenas receptores de cuidado, mas também agentes de transformação. Não era eu sozinha ajudando os outros, era uma troca genuína, onde todos tínhamos algo a oferecer, algo a aprender. Aos 70 anos, ganhei uma festa surpresa que me deixou sem palavras. Ana e João organizaram tudo em segredo, reunindo pessoas de todas as fases da minha vida. Estavam lá as senhoras que trabalharam comigo na primeira confeitaria, clientes antigos que se tornaram amigos, os participantes do Café com Histórias, vizinhos, familiares. A mesa de doces era uma homenagem à minha trajetória. Cada item representava uma fase, uma memória. Foi nessa festa que João me entregou um presente que me emocionou profundamente. Um livro com a história da minha vida, feito a partir das gravações que estamos fazendo agora. Ele e Ana tinham coletado depoimentos de pessoas que fizeram parte da minha jornada. Fotos antigas, recortes de jornais sobre a confeitaria, receitas emblemáticas. Era a minha vida encadernada, preservada para as futuras gerações.
Folheando aquelas páginas, vi como uma vida aparentemente comum pode ser extraordinária quando vista por inteiro. Como pequenas decisões, encontros casuais, momentos de coragem ou fraqueza vão tecendo uma tapeçaria complexa e única. Percebi que minha história não era só minha. Era parte da história da minha família, da minha comunidade, do meu tempo. Aos 72 anos, enfrentei um desafio que testou minha coragem de um jeito que não esperava. Um grupo de investidores comprou vários terrenos na nossa região, com planos de construir um condomínio de luxo. Nossa chácara e as propriedades vizinhas estavam na mira deles. Começou uma pressão enorme para vendermos, ofertas tentadoras, depois ameaças veladas, problemas misteriosos com nosso acesso à água. Muitos vizinhos cederam, venderam suas terras. Eu me recusei. Não era só um pedaço de terra, era o lar que construí com José, o lugar onde queria passar meus últimos dias, um legado para meus netos e bisnetos. A situação ficou tão difícil que João sugeriu que eu desistisse. Mãe, a senhora já está idosa, precisa de paz. Podemos comprar uma casa mais perto da cidade, mais segura. Mas algo dentro de mim se rebelou. Não era justo ser empurrada para fora do meu cantinho de mundo por causa da ganância alheia. Foi quando descobri que ainda havia fogo no sangue desta velha. Comecei a articular uma resistência. Procurei os vizinhos que ainda não tinham vendido. Formamos um grupo. Conseguimos o apoio de uma ONG ambiental. Nossa área tinha nascentes importantes e matas que deveriam ser preservadas. Um jovem advogado, neto da Dona Elisa do Café com Histórias, nos ajudou pro bono. A luta foi longa e desgastante. Reuniões na prefeitura, audiências públicas, reportagens nos jornais locais. Eu, que sempre fui discreta, me vi de repente dando entrevistas, participando de manifestações, enfrentando empresários internos caros. Depois de quase 2 anos de batalha, conseguimos uma vitória parcial. O projeto do condomínio foi reduzido e redesenhado para preservar nossa área e as nascentes. Alguns vizinhos puderam ficar, outros preferiram negociar com melhores condições. Eu mantive minha chácara, embora agora tivesse novos vizinhos não tão distantes. Esta luta me ensinou que não devemos subestimar os idosos, que a idade avançada não significa passividade ou aceitação resignada das injustiças, que ainda podemos lutar pelo que acreditamos, pelo que amamos, pelo que é certo. Aos 74 anos, recebi uma notícia que encheu meu coração de orgulho. Pedro, meu neto, agora com 28 anos, tinha decidido abrir sua própria confeitaria. Não era exatamente como a minha. Ele tinha estudado gastronomia molecular, técnicas modernas que eu mal compreendia. Mas a essência estava lá. O amor pelos ingredientes, o respeito pelas tradições, o desejo de criar momentos especiais através da comida. Ele me convidou para ser consultora do projeto, para compartilhar minhas receitas clássicas que ele queria reinterpretar com técnicas contemporâneas. Passamos tardes inteiras na minha cozinha, com ele anotando cada detalhe, cada segredo, cada truque que aprendi ao longo de décadas. Era uma ponte entre gerações, entre o tradicional e o moderno, entre o passado e o futuro. Pedro tinha se casado aos 25 anos com a Luísa, uma moça encantadora que conheceu na faculdade. Aos 26 anos, eles me deram minha primeira bisneta, também chamada Luísa, em homenagem à mãe. Ver 4 gerações reunidas era como testemunhar o milagre da continuidade da vida. Quando a confeitaria Novo Tempo abriu, Pedro escolheu esse nome para marcar a nova era mantendo as raízes. Eu estava lá, cortando a fita inaugural. O cardápio era uma deliciosa mistura de tradição e inovação. Meu bolo de fubá estava lá, mas agora com um creme de milho fermentado e uma espuma de canela. Meus quindins tinham virado uma sobremesa desconstruída, com gel de gema, coco em diferentes texturas e uma calda de caramelo salgado. Era estranho e familiar ao mesmo tempo, como ver seu reflexo numa água em movimento. Aos 75 anos, enfrentei um dos períodos mais sombrios da minha velhice. Uma sequência de pequenos AVCs me deixou debilitada por meses. Perdi temporariamente os movimentos do lado esquerdo, a fala ficou arrastada, a memória falha. De repente, eu que sempre fui independente, cuidadora dos outros, me vi dependente de cuidados básicos.
Foi um golpe duro no meu orgulho, na minha identidade. Chorei muitas noites de frustração, de medo, de raiva. Raiva do corpo que parecia me trair, do tempo que não perdoa, da fragilidade que sempre tentei esconder. João e sua esposa me levaram para morar com eles na cidade durante a recuperação. Ana vinha todos os dias ajudar com a fisioterapia. Mas foi meu bisneto Miguel, agora com 18 anos e cursando medicina, que se tornou meu maior apoio. Ele aplicava seus conhecimentos recém-adquiridos com uma paciência e carinho que me comoviam profundamente. Vó Flor, ele dizia, a senhora sempre foi forte. Agora é só uma fase diferente da força, a força de aceitar ajuda, de lutar pela recuperação, de não desistir. Suas palavras ecoavam em mim durante as sessões difíceis de fisioterapia. A recuperação foi lenta, com altos e baixos. Não voltei a ser como antes. A fala ainda falha às vezes. O braço esquerdo não tem a mesma força, mas recuperei minha independência. Voltei para minha chácara, agora com uma cuidadora que vem 3 vezes por semana, e, acima de tudo, recuperei minha vontade de viver plenamente cada dia. Aos 76 anos, descobri um novo mundo, a internet. Foi a pequena Luísa, minha bisneta de apenas 5 anos, quem insistiu que eu precisava de um computador. Bisa, a senhora pode ver vídeos de receitas do mundo todo. Sua inocência e entusiasmo me convenceram. No começo foi assustador. Tantos botões, tantas senhas, tantas possibilidades. Minhas mãos trêmulas tinham dificuldade com o mouse, meus olhos cansados com as letras pequenas. Mas Miguel, sempre paciente, aumentou as letras da tela, encontrou um mouse mais fácil de manusear, criou cartões coloridos com as instruções básicas. Lentamente, fui me aventurando nesse território desconhecido. Comecei assistindo vídeos de receitas. Fiquei fascinada com os doces de outros países, técnicas que nunca tinha visto. Depois descobri que podia fazer chamadas de vídeo com parentes distantes. Conversei com primos em Caxias que não via há décadas. O mais surpreendente foi descobrir grupos online de pessoas da minha idade compartilhando memórias, receitas, histórias de vida. De repente, mesmo nos dias em que meu corpo não me permitia sair de casa, eu podia estar conectada com o mundo, aprendendo, contribuindo, pertencendo. Foi através da internet que conheci o seu Mário, um senhor de 82 anos que tinha sido confeiteiro em São Paulo a vida toda. Começamos trocando receitas, depois histórias, depois confidências. Uma amizade puramente virtual, mas nem por isso menos verdadeira. Quando ele faleceu, 2 anos depois, senti como se tivesse perdido um velho amigo de infância, embora nunca tivéssemos nos encontrado pessoalmente. Aos 77 anos, vivi um dos momentos mais especiais da minha vida. O casamento da minha bisneta Luísa. Ela já estava com 6 anos e foi da do casamento da tia de Pedro. Foi uma confusão familiar bonita de ver, com tantas gerações celebrando juntas. Ver aquela menina que cresce tão rápido, cheia de vida e alegria, me lembra que o ciclo continua, que a vida sempre encontra um jeito de renovar suas promessas. Mas o momento realmente especial desse ano foi quando Pedro e sua esposa anunciaram que teriam seu segundo filho. A família continuava crescendo, se multiplicando, levando adiante não apenas os genes, mas os valores, as histórias, as receitas que fazem parte da nossa identidade. Durante uma tarde tranquila na chácara, com todos reunidos para o almoço de domingo, olhei ao redor e vi minha obra completa. João, agora com 57 anos e cabelos brancos como os meus, discutindo política com os sobrinhos. Ana, aos 55, ainda criativa e vibrante, ensinando a pequena Luísa a desenhar. Pedro, com 32 anos, no auge da vida adulta, preparando sobremesas que eram ao mesmo tempo homenagem e reinvenção das minhas receitas. Miguel, com 21 anos, quase médico, cuidando de todos com aquele jeito protetor que herdou do avô José. Naquele momento, senti uma paz profunda. A vida tinha sido dura comigo em muitos momentos, tinha me dado golpes que pareciam impossíveis de superar, mas também tinha me dado presentes inestimáveis. Amor verdadeiro, filhos maravilhosos, a chance de ver minha família crescer, se multiplicar, florescer.
A menina assustada de Caxias do Sul tinha percorrido um longo caminho e agora podia olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. E assim chego aos 78 anos, a idade que tenho hoje enquanto conto minha história para vocês. A cada dia agradeço pelo amanhecer, pelo café quente na xícara, pelo canto dos pássaros no quintal. Agradeço pelas pequenas alegrias, uma visita surpresa dos netos, uma receita nova que Miguel me mostra na internet, uma tarde ensolarada na varanda com um bom livro. Aprendi que envelhecer não é apenas perder forças, agilidade, pessoas amadas. É também ganhar sabedoria, paciência, a capacidade de valorizar o essencial. É aprender a aceitar ajuda sem perder a dignidade, a adaptar-se sem perder a essência, a despedir-se sem perder a gratidão por cada momento vivido. Minhas mãos hoje tremem ao decorar um bolo, meus passos são mais lentos pelo quintal, meus olhos precisam de óculos mais fortes para ler as receitas. Mas meu coração continua jovem, minha curiosidade pela vida continua viva, minha capacidade de amar continua intacta. A menina que um dia sofreu abusos, que foi traída por quem deveria protegê-la, que pensou em desistir da vida, encontrou não apenas sobrevivência, mas plenitude. Não apesar das dores, mas de certa forma através delas. Porque cada desafio superado foi construindo a mulher, a mãe, a avó, a bisavó que sou hoje. Ao olhar para trás, vejo que minha vida tem sido como uma receita complexa, com ingredientes doces e amargos, momentos de fogo alto e momentos de fogo brando, períodos de fermentação e períodos de crescimento. E o resultado final, mesmo com algumas imperfeições, é algo que me enche de orgulho. Por isso, curta esse vídeo e se inscreva nesse canal agora, para mais mulheres que passam por isso serem alcançadas e se motivarem através de minha história e de muitas outras mulheres que relatam aqui no canal. Comentem superação agora nos comentários para mandar esse relato para essa gente que está com segredos entalados em sua língua, com falta de coragem para desabafar. O que aprendi, meus queridos, é que todos temos cicatrizes. Alguns as carregam visíveis na pele, outros escondidas na alma. Mas são essas marcas que contam nossa história de sobrevivência, de resiliência, de humanidade. Não devemos ter vergonha delas, nem permitir que definam todo o nosso ser. São apenas capítulos de uma história muito maior. A história de uma vida vivida em sua plenitude, com todas as suas luzes e sombras. Que minha história sirva de conforto para quem está passando por momentos difíceis. Que seja prova de que é possível transformar dor em propósito, trauma em força, abandono em capacidade de amar. Que cada um que me ouve saiba que não está sozinho, que há sempre esperança, que o sol sempre volta a nascer, mesmo depois da noite mais escura. E assim, meus queridos, termino meu relato. Uma vida comum que se tornou extraordinária, não pelos grandes feitos, mas pela coragem de levantar a cada queda, pela decisão de amar apesar das feridas, pela escolha de construir beleza onde outros só viam destruição. Que Deus abençoe cada um de vocês, que encontrem força nas suas lutas, alegria nas pequenas coisas, amor nos lugares inesperados. E lembrem-se sempre, não importa de onde viemos, importa para onde vamos. E enquanto houver vida, há sempre tempo para recomeçar, para florescer, para escrever um novo capítulo na nossa história. Com todo o meu carinho e minhas orações, Dona Flor.